Estamos aqui hoje com Marli Esteves, do livraço Semeando Futuros. Marli, bem-vinda, meu amor. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Para mim é muito fácil debater esse papo com você, porque eu acompanhei tão de perto esse livro. Então as perguntas estão aqui na ponta da língua e eu estou bem animado para o que vai acontecer. Antes de eu começar a te perguntar um monte de coisa, olha para aquela câmera maravilhosa ali e conta para quem está em casa quem é você e o que você faz. Eu me chamo Marli Esteves, sou mãe do André e do Adriano. Eu nasci numa família muito simples, muito humilde, sem nenhuma instrução escolar. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 15 anos. Comecei a trabalhar em metalúrgicas, em linha de produção. Mas dentro de mim, eu sabia que ali não era o meu lugar. Eu queria melhorar de vida, eu queria ter as minhas coisas e por isso eu comecei a trabalhar muito cedo. E trabalhei por 9 anos em empresas metalúrgicas. Quando eu completei 18 anos, eu entrei dentro do fórum da minha cidade para tirar o meu título de eleitor. E quando eu entrei lá, eu fiquei analisando as pessoas lá dentro trabalhando e pensei comigo, nossa, deve ser muito legal trabalhar aí dentro. Eu não tinha noção do que fazia dentro do fórum, porque eu não tinha nenhuma orientação sobre isso. Aos 22 anos, voltando do meu trabalho para casa, eu avistei uma placa que anunciava concurso público para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aí eu pensei comigo, eu vou fazer esse concurso. Fui ousada, fiz o concurso, passei na prova, mas eu não tinha noção de quanto tempo eles iam demorar para chamar. Continuei trabalhando na linha de produção. Aos 22 anos e 6 meses do concurso, quando eu prestei eu tinha 22 anos, com 6 meses eles me chamaram, eu tomei posse. E hoje eu estou há quase 39 anos no Tribunal de Justiça com a transição para a aposentadoria. Parabéns, meu amor. Obrigado por compartilhar. E entendi a sua experiência pessoal, profissional. Agora, aqui ó, mais uma vez o livro. Mostra também aqui, pega um pouquinho aqui o seu, isso. Mostra aqui ali na câmera. Explica um pouquinho pro pessoal, essa obra linda, esse best-seller Semeando Futuros. Qual a ideia central dele e qual a sua intenção ao escrever esse livro? Então, Arnaldo, na minha infância, os meus pais não me ensinaram a como lidar com a educação financeira. Por esse motivo, por falta de conhecimento também, eu não ensinei a meus filhos. E quando eles se tornaram adolescentes, eu percebi que eles não tinham noção de valor das coisas. Então eu pensei que eu tinha que fazer algo para mudar essa mentalidade dos jovens. Este livro ele conta parte da minha infância, parte da infância dos meus filhos comigo, e eu oriento os pais a agirem no momento certo. Eu uni essa dor, vamos dizer assim, que eu tive, com a mensagem de Provérbios 22:6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Mas normalmente as pessoas pegam esse Provérbios e aplicam na parte da moral, dos bons costumes, a ensinar a criança a ser uma pessoa do bem, honesta. Mas eu extraí essa mensagem e apliquei na educação financeira, Perfeito. porque ela está bem clara lá. Ensina a criança no caminho que deve andar. E o caminho, ele é abrangente, abrange também a educação financeira. Neste livro, tem todas as fases de como você ensinar em cada idade. E é um alerta para os pais inserir desde criança a educação financeira na vida dos filhos. Muito bom. Eu, como você, aprendi um pouco com a dor. Minha família também não tinha muita educação financeira. Vi muita gente perder dinheiro e pela dor busquei instrução e adoraria ter instrução mais cedo, como você falou agora. Agora, vamos fazer aqui uma coisa bem prática, tá? Me dá um exemplo de erros comuns que crianças, adolescentes, jovens cometem
sem educação financeira. Se quiser eventualmente dar um exemplo da sua vida, até pessoal, fica à vontade. E como é que esse ensinamento e como é que esse erro pode ser mitigado ou minimizado a partir de um ensinamento. Então vamos por partes. Primeiro, compartilha com a gente um erro que você vê que é bem comum, talvez que você tenha cometido, ou seus filhos, ou pessoas que você vê ao seu redor. E como é que o ensinamento do seu livro pode eventualmente sanar essa dor e ajudar a pessoa a não cometer esse erro? Eu diria o seguinte, Arnaldo, na verdade, quando eles não têm essa orientação, eu não vejo como um erro deles. Ok? Porque quando eles chegam na fase de adolescência, que o pai não orientou a como lidar com a vida financeira, ele não tem noção de quanto custa um iPhone. Ok. Ele te pede um iPhone e para ele é simples te dar um iPhone. Ele não tem noção de quanto você tem que trabalhar para poder dar para ele aquele iPhone. E este livro, a intenção é que a criança já cresça com essa consciência do que custa de como você tem que alcançar cada bem, do trabalho que é para alcançar cada bem. Muito bom. Eu tô com uma filha de 5 meses. Em que idade e com quais atitudes você acha que ela pode começar a me dar alguns sinais de que talvez eu possa começar a aplicar nela esses ensinamentos? Então, a educação financeira você pode orientar a partir dos 2 anos de idade. 2 anos. 2 anos de idade. Aqui no livro tem todo o método para cada fase. Nós não vamos ensinar uma criança de 2 anos de idade ao que é uma caderneta de poupança, o que é um título do Tesouro Nacional. A gente vai inserir uma organização na mente dela, onde, vou dar um exemplo. Eu te pedi um exemplo. Ela brincou, espalhou todos os brinquedos. Normalmente os pais vão lá e ajuntam os brinquedos e guardam. Porque na cabeça dos pais não tem que ensinar algumas coisas para as crianças, porque a fase de criança é fase de brincar. Sim. Mas a fase de criança é o solo mais fértil que tem, porque o que ele ensina para a criança, ele leva para a vida. Com certeza. Então, você vai ensinar ali, nesse caso, vamos organizar os brinquedos. Você brincou, você guarda ali na caixinha, e ali você tem um cofrinho que você já deixou ali preparado para você colocar umas moedinhas de brinquedo. Guardou os brinquedinhos, ganhou uma moedinha de brinquedo. Vamos fazer melhor? Eu tô me mudando para São Paulo em breve, você sabe disso, né? Sim. Então aí eu vou te chamar lá em casa. Certo. Vamos supor daqui a 1 ano e meio. A Aurora com 2 anos. Você vai estar lá em casa. Tia Marli vai estar lá em casa. Aí você vai estar vendo a Aurora ali brincando, fez essa bagunça. Como é que você... Eu quero ver você... Faz aqui, finge que ela tá aqui. Pô, adoraria que ela estivesse aqui, tô com saudade. Finge que ela tá aqui. Como é que você falaria com ela, com 2 anos de idade, pra educá-la nesse sentido? Eu falaria o seguinte: princesinha, vamos juntar os brinquedinhos agora, porque assim, aquela caixinha que está ali no cantinho, a caixinha cor-de-rosa, você vai guardar esse tipo de brinquedo. Na caixinha amarela, você vai guardar esse tipo de brinquedo. Suponhamos que seja bonecas e suponhamos que seja brinquedinhos de cozinha, de brinquedo. Ok. E aí, você guarda, aí você vai ganhar uma moedinha. Para no final do mês, a gente ver quantas moedinhas você colocou lá e o que equivale àquelas moedinhas. Às vezes, é mais um brinquedo que você vai poder escolher. A gente vai numa loja e você vai escolher o brinquedo que você quer. E essas moedas, por enquanto, são só um símbolo? São os símbolos, exatamente. Muito obrigado, tá? Foi lindo isso. Em que momento em que idade, em que momento que esses símbolos passam a virar de fato moeda, dinheiro ou até hoje em dia aplicativo, né? Enfim, mas em que momento que a transição acontece dos símbolos para o dinheiro de fato? Então, a partir dos 9 aos 12 anos, as crianças já entendem um pouco mais de valor. Então, você vai no supermercado, por exemplo, e você reserva a parte do dinheiro para ela e fala assim: hoje você vai fazer a compra da semana. Então, você vai ter que comparar preços para sobrar X valor para você ganhar um lanche no final de semana. Ok. Entendeu? Então, é uma troca. Que lindo, hein? Né?
É. E aí, a partir dos 12 anos aos 18 anos, a criança já sabe o que que é uma caderneta de poupança. Isso tudo, Arnaldo, é para transformar essas crianças, quando chegar na fase de adolescência, a não ostentar o que não tem, Sim, a não se comparar com o coleguinha que comprou algo que a família podia comprar e ele não. É conscientizar ele de que isso é normal, que não é feio ele não ter, é a realidade dele. É para transformar uma nova geração, para não chegar na fase adultas e se transformar em um adulto endividado. que bom que eu vou ter você por perto aqui em São Paulo para me ajudar com isso. Vamos falar um pouco de mesada? Primeiro, a pergunta é composta, mas primeiro se você acha válido sim ou não, e se sim, a partir de qual idade? Então, a mesada é válida sim, inclusive, para os que já estão na fase da mesada, que pode ser da fase dos 12 anos Uhum. até os 18, não tem problema. Ele pode criar 3 potinhos para administrar a mesada dele. Interessante. Ele pega a mesada dele, ele pega 50%, coloca no potinho que é para as despesas dele. Uhum. Ele pega 30%. Despesas dele, por exemplo, que é comprar um lanche, jogar futebol. Exatamente, ir no Tá. cinema. Ok. Tá. Aí ele pega 30% e coloca no potinho de despesas extras que ele quer E quando você fala guardar. potinho, você acha importante na cidade ser lúdico mesmo, ter um potinho mesmo. Sim, tem um potinho mesmo. E o dinheiro físico. Sim, Legal. Pela questão lúdica, é isso? sim. E o terceiro potinho, Sobrou 20%, né? sobrou 20%, a gente também tem que ensinar eles a ser generosos. Como? Às vezes tem um cachorrinho na rua que tá Entendi. ali vagando para lá e para cá com Uau. fome. Ele pega aqueles 20% que sobrou para doar e compra uma comidinha pro cachorrinho. Então a divisão ficou 50% gastos pessoais, 30% investimento futuro, é isso? Exatamente, E 20 para algo que ele queira comprar lá na frente. Ou até, eventualmente, um capital inicial. Sim, Tá. sim. E 20% para generosidade. Exatamente. Agora, uma pergunta que realmente é uma dor minha, tá? Existe uma base de cálculo de quanto é a mesada a partir de quanto você ganha? Porque eu fico imaginando assim, eu tenho uma preocupação, é muito bom estar perto de você agora, tá? Eu tô muito feliz mesmo. Como é que eu crio uma filha nesse mundo lindo e louco e, ao mesmo tempo, consigo prover com os milhões que a gente está faturando, mas sem também deixá-la alienada da realidade do mundo, né? Então, por exemplo, a Aurora, daqui a 10 anos e 11 anos vai ter mesada, pelo que você está falando. Cara, até lá, se Deus quiser e ele vai querer, o trabalho vai também mostrar esse caminho, a gente vai estar muito bem financeiramente. E aí, qual é a base de cálculo para dar uma mesada? É de acordo com o meu faturamento, com o meu patrimônio, com meus dividendos mensais? Ou não tem a ver? Como é que eu calculo quanto eu dou para minha filha por mês? Eu acredito que jamais pode ser de acordo com o que você ganha. Interessante. Porque, igual você falou, daqui a pouco você vai estar faturando milhões. Ela não teria ainda amadurecimento para lidar com uma mesada tão alta. Sim. Né? E podia se perder com isso. Sim. Então, eu acho que tem que fixar o mínimo possível até você ir observando e analisando o amadurecimento dela, e aí você pode ir aumentando aos poucos. Entendi. Mas não já começar com valor Sim. alto. Eu não sei se essa pergunta é muito fora de contexto ou se ela é uma pergunta impossível de ser respondida, mas esse mínimo, eu indexo ele ao salário mínimo brasileiro, ao, de repente, o que os meus colegas, meus amigos estão fazendo. Não sei se você quer compartilhar o que você fez, mas como é que eu posso ter a base de valor para esse mínimo? Então, na verdade, eu não fiz, Arnaldo. É igual eu te falei, eu não fixei mesada para os meus filhos. Eu dava bens materiais, Entendi. entendeu? Mas chegou a uma certa altura que eu vi que não foi uma boa. Então, você não faria isso de novo? Não faria isso de novo, bens materiais. Tá. Então, eu começaria com um salário mínimo, que é a realidade do país, Uhum. e
conforme você vai acompanhando o amadurecimento dela, se você analisar que ela está administrando bem, aí você pode ir aumentando, eh, dobrando talvez a cada 2 anos. Aí vai da mentalidade que ela está amadurecendo. Muito obrigado. Isso tem um valor para mim imensurável. Deixa eu transcender essa pergunta para algo um pouco mais amplo. Acho que você reparou que eu falei que uma preocupação que eu tenho é: como é que eu crio uma filha nesse mundo lindo e louco, sendo um pai milionário, querendo prover e proteger, mas não alienar e também fazer com que ela tenha senso de urgência, ética de trabalho? Acho que você é uma pessoa boa para responder isso, porque você, como falou aqui agora, veio de uma origem não tão abastada e conquistou essa possibilidade ao longo dos anos. Você, ao longo da tua criação com teus filhos, teve essa preocupação? Se não teve, como é que você faria diferente? Resumindo, a pergunta é: como é que você cria uma criança hoje nesse mundo lindo e louco, ao mesmo tempo provendo, protegendo, mas não alienando e permitindo que ela também tenha senso de urgência, fome? Quando eu falo fome, é fome de realizar e ética de trabalho. Arnaldo, eu vejo que prosperidade não é só acúmulo de bens, Uhum. de você ter uma casa luxuosa. É um conjunto de equilíbrio, saúde mental, sabedoria e discernimento para entender se realmente você precisa consumir tudo que você ganha, Uhum. sabe? Então, prosperidade para mim vai além do que formar bens. No meu caso, eu ajudo os meus filhos indiretamente, motivando eles a conquistar a independência financeira deles. Mas é porque é a minha realidade, diferente de ser uma realidade de um milionário, né? Então, no caso de uma pessoa milionária, eu acredito que fazendo alguns investimentos onde ela não possa mexer, Uhum. Até a certo? idade tal. Exatamente. Interessante. Eu acho mais seguro. Eu acho mais Excelente. seguro. Porque, vamos ser sinceros, por mais que às vezes o filho com 18 anos, a gente pensa é de maior, já não tem Sim, maturidade. sim, Não tem a maturidade sim. mesmo. Às vezes a pessoa está com 25 anos e não chegou ainda. Então, se você soltar um valor alto de pensão na mão dela, ela pode se perder. Então, eu investiria em bens onde ela não pudesse mexer por certo tempo, sabe? Por um Perfeito. período. Eu hoje em dia que eu tive que, por própria iniciativa, estudar bastante sobre educação financeira, me considero hoje educado no assunto e ainda mais com essa conversa aqui agora com você, eu consigo perceber com alguma rapidez, conversando com a pessoa, se ela tem educação financeira ou não. E olha que eu tô nesse mundo há pouco tempo. Você que já tem experiência nisso, como é que você percebe se a pessoa tem ou não educação financeira? E quais são os sinais que te dão, seja ela mais jovem ou até já numa idade mais avançada, quais são os sinais que você consegue captar a partir da fala ou eventualmente dos trejeitos que você fala, essa pessoa aqui eu acho que ela precisa de mais educação financeira, ou, pô, essa pessoa aqui eu vejo que ela percorreu um caminho e que ela tá num caminho bacana de solidez e segurança. Como é que você percebe isso? Na verdade, em se tratando, vamos supor, dos filhos da gente, inclusive nesse livro, ele orienta os pais a incentivar os filhos a sonhar e sonhar grande, sabe? Não limitar os sonhos deles. Só que você tem que diferenciar o que é a pessoa sonhar do que a pessoa viver numa realidade querendo coisa que não está ao alcance dela, Uhum. né? É só conhecendo de perto mesmo para entender o que é um sonho dela, Aham. né? E o que e a vida E o que é um particular devaneio? dela. Entendi. Você consegue dar um exemplo? Seja, de repente, seu pessoal ou de uma pessoa hipotética, o que seria um sonho tangível, o que seria uma viagem, por exemplo? Como é que eu, no caso da Aurora, ou no caso de algum futuro filho que eu vou ter, já não sei, como é que você consegue diagnosticar o que é o sonho
o que é possível de fato e o que já está fugindo da realidade? É a partir do que a família tem de entrada mensal, é patrimônio? Como é que você percebe isso? Então, olha só, às vezes a gente tem umas crenças limitantes Uhum. que o filho, quando tá ali novinho, ele fala ele vê passando uma Mercedes na rua Aham. e ele fala assim: "Ah, eu ainda vou ter uma dessa". Como é que reage a isso? Equivocadamente, Aham. os pais falam assim: "Ah, vai esperando que você vai É. ter conseguir uma dessa". Não, Se você enxerga, é. não, tá totalmente equivocado. Você tem que falar: "Sim, filho, você vai conseguir uma dessa se você for disciplinado, se você focar no que você quer Entendi. para o seu futuro, você vai ter uma dessa". Tá, tá. Então esse é o ponto ótimo, porque eu entendi. Não é nem assim, se enxerga, não vai ter nunca, e também não é, vai filho, é facinho. Não, é falar assim, você vai ter se Exatamente. tiver esses comportamentos. É mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. E outra coisa é você mesmo podendo ir lá e comprar e dar, né. Então, Você quer dizer o não é seguinte, aconselhável. entendi, mesmo que você possa, o ideal é que você aconselhe a criança que ela, por méritos próprios, Sim, criança ou exatamente. adolescente, no caso. Exatamente. Que É interessante, isso. que interessante. Imagino que você tenha não só os teus filhos, mas você deve conviver com filhos de amigos e, é, no geral, a tua percepção é que a educação financeira está melhorando, piorando, estagnada? O que você percebe? Tá piorando. Piorando? E eu acho que é por causa das redes sociais. Eu ia perguntar isso, sabia? Exatamente. Muito acesso? Exatamente. O coleguinha vê o amiguinho viajando para lá, viajando para cá, e ele quer também. Uhum. Porque como ele não teve o preparo, o ensinamento, dá a impressão que está piorando. E assim, baseado neste livro aqui, como ele conta parte da minha infância, parte da infância dos meus filhos, e depois eu alerto os pais, eu já fiz o segundo livro, até sob a sua Sim, orientação, estamos acompanhando. para inserir nas escolas. As crianças têm que aprender sobre educação financeira desde Por que isso cedo. não acontece até hoje? Então, eu não sei por quê. Por exemplo, eu fiquei imaginando comigo mesma, como que eu não percebi isso antes? Pois é, Mas eu só percebi depois que meus filhos ficaram adolescentes. sim. Então, assim, tá piorando e tem que mudar essa mentalidade deles. Tem que chegar nas escolas a educação financeira para as crianças, porque elas não têm culpa de crescer e se tornar jovens alucinados pelas coisas, ostentando coisa que não tem noção. Elas não têm culpa. Interessantíssimo. Marli, olha só. Estamos chegando num ponto um pouco mais avançado da nossa entrevista, mas olha que interessante. Você em algum momento me viu aqui lendo alguma pauta ou consultando alguma coisa? Não. Sabe o que é isso? Eu Hum. tenho perfeita noção que eu estou de frente de uma mulher incrível, experiente, inteligente, generosa, e eu vim aqui não como entrevistador. Eu vim aqui hoje como seu aluno e aprendi muito com você. Que orgulho. Te agradeço, significa muito. Meu amor, eu queria que você agora, no final que tem mais um encerramento que eu quero fazer com você, mas antes queria que você olhasse para essa câmera aqui, por favor, e falasse para quem está assistindo você em casa ou até aqui no estúdio dos bastidores, uma dica final, uma mensagem final relacionada a esse tema ou o que você quiser. O espaço é seu, a audiência é sua, que eles possam agora aprender com você tanto quanto eu aprendi. Bem, todos nós sabemos que é dever do Estado, da sociedade e da família cuidar das crianças e dos adolescentes. Isso significa garantir direito à vida, à saúde, à educação. Então, o livro Semeando os Futuros não se trata sobre livro de religião, de crença. É um guia onde alerta os pais da importância de inserir a educação financeira na vida dos filhos desde cedo. E qual é esse momento? A infância. É o solo mais fértil que tem para você se plantar uma semente que lá na frente vai florescer e gerar frutos exorbitantes, criar uma geração consciente, equilibrada e verdadeiramente próspera.
Maravilhoso. E quem tá aqui te assistindo e quer saber mais sobre você, onde é que a pessoa te encontra? Instagram, e-mail, Facebook? Deixa teus contatos, por favor. O meu Instagram é Marli com Y, Esteves, tudo junto, Marli com Y 2. O meu WhatsApp é 11 99 531 4050. No final, Arnaldo, eu quero dizer o seguinte: quando esse livro chegar nos lares das famílias, se cada educador, cada pai, cada mãe colocar em prática o que está aqui, e também esse segundo livro que já está pronto, que eu quero inserir nas escolas, nós vamos formar gerações completamente diferentes dessas de atualmente. Eu creio, eu louvo e eu te prometo. Eu vou estar pertinho de você aqui em São Paulo. A Aurora vai conhecer a tia Marli. E graças a Deus que esse conteúdo está gravado e muito bem gravado, porque quando ela tiver idade suficiente para entender esse papo, eu vou com certeza passar isso para ela. Eu espero que você possa estar ao meu lado, como teve aqui hoje. Muito, muito obrigado. Pra gente continuar aqui na câmera, eu vou aqui, ó, levantar. Fica aí, não levanta não. Vou aqui, ó, na câmera mesmo, aqui, ó, dar um beijo nas suas mãos. Te agradecer. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Eu me sinto honrada e realmente um orgulho assim de ouvir isso de você, sabe? E a intenção realmente é olhar para as crianças e adolescentes, porque eu tô percebendo que eles estão crescendo um pouco desorientados, sabe? E não só na área de educação financeira. Eu quero focar mais na parte dos jovens, sabe, Arnaldo? Porque eu trabalho no Tribunal de Justiça e a gente presencia muitas coisas que a gente vê que é uma sementinha que tem que ser plantada desde a infância. Sem dúvida. Imagina pra mim, o pai de uma jovem criança de 5 meses, poder ter esse privilégio de falar com você aqui. Mais uma vez, obrigado. Manda ali um beijo pra galera pra gente poder se despedir junto. Tchau, Obrigada, gente. Obrigado, Beijo. Obrigado.